Dia 31 à noite, a gente vai saber se a gente vai ter orgulho de um novo momento para o Distrito Federal ou a vergonha de continuar esse mesmo descalabro, essa mesma imagem de corrupção que o Distrito Federal passa para todo o Brasil. Esse é o primeiro turno, foi isso. E o segundo turno com mais razão ainda, porque continua Roriz, sem ser Roriz. Não é Roriz, mas é Roriz. Nós temos duas alternativas. O orgulho da retomada de bons projetos do passado, da imagem do Distrito Federal, da honestidade, das políticas públicas atendendo a população, ou a vergonha que a gente vem sentindo há tanto tempo e, sobretudo, nos últimos 12 meses no Distrito Federal, desde que rebentou o escândalo do dinheiro nas meias. É isso. O primeiro turno foi um debate. O segundo turno é a consolidação desse mesmo debate. O orgulho de Brasília ou a vergonha de Brasília. Certo. Senador, a gente entrando agora nesse, como a maioria dos políticos estão avaliando agora, que a gente está entrando uma nova campanha, né? O segundo turno é uma nova campanha, uma batalha diferente que a gente tem que enfrentar. Como o senhor avalia que foi as dificuldades que nós enfrentamos nesse primeiro turno nas eleições e qual a postura que a campanha, que a militância, que o próprio governador, candidato a governador, deve ter agora nesse segundo turno, para a gente conseguir de fato avançar em direção a esse novo caminho do Distrito Federal? Tem gente que diz que o segundo turno é outra eleição completamente diferente. Não é. Ele é a continuação do primeiro. Agora, tem gente que diz ganhou no primeiro, ganhou no segundo. Não é verdade. E eu sou um exemplo. Em 98 eu saí na frente do Roriz no primeiro turno. No segundo turno eu perdi. Creio que a gente deve aprender as lições. O que é que eu acho que esse segundo turno a gente deve fazer? Primeiro, a militância na rua. E uma coisa me preocupa. É que no primeiro turno, o Agnello contava com todos os candidatos aos cargos de senador, deputado federal e distrital. Eu estou acompanhando ele diariamente e não estou vendo os candidatos a deputado federal e distrital na rua. Não estou vendo muitos. Isso enfraquece muito a campanha dele. Segundo, eu creio que a gente deve fazer no programa eleitoral menção clara de como vão ser as cidades onde o Roriz tem mais votos, depois do governo Agnello. E não depois, mas já um ano depois, já 6 meses depois, quais as diferenças que a gente vai fazer nessas cidades. Mostrar no programa eleitoral como será a escola Agnello já em 2012. Como será o sistema de saúde já em 2012. Para tentar trazer esse eleitor que ainda tem relações com o Roriz, apesar de mesmo eles já estarem encabulados com a situação. Segundo, trazer para nós aqueles que votaram no PSOL. E aí é mostrar como no nosso governo será impossível corrupção. Porque a gente sempre passa a ideia verdadeira de que nós somos honestos e eles são os corruptos. É verdade isso, mas não basta ser honesto. É preciso fazer um governo em que mesmo que tenha ladrões, eles não vão conseguir roubar. Até porque o honesto, de repente, pode se deslumbrar com uma atração e cair na tentação. Mas tem que ter um governo que diga, não vai ter como roubar. Essas medidas a gente deve mostrar. Por exemplo, não vai ter ficha suja sendo nomeado no nosso governo. Segundo, como vamos fazer a transparência? Nenhum secretário vai se encontrar com o empreiteiro sozinho. Sempre vai ter testemunha. Se possível, vamos filmar. A gente não vai precisar de Durval, não. A gente vai botar as gravações para que o público saiba. Tem que ter medidas bem claras dessas. Além disso, eu acho que a gente deve atrair os eleitores do PV. Como? Quantas árvores a gente vai plantar no primeiro ano? Quantos parques a gente vai recuperar e fazer? Como é que esse governo nosso vai ser um governo verde? Porque todos os governos daqui para frente têm que ser verde. O futuro é verde ou é de trevas, não tem outra alternativa. Então a gente tem que ter um discurso que faça isso. Mas eu volto a insistir a minha primeira parte, a militância tem que estar na rua. Eu fui eleito agora pela militância do Partido dos Trabalhadores sobre tudo. E também de outros partidos da nossa frente, como o PSB, como o PCdoB, o PDT.
mas foi sobretudo a militância do PT que deu a vitória, mais uma vez, para mim, nesse ano. Certo. Senador, acho que no início você colocou bem o caminho. Ontem, inclusive, no debate da Rede Bandeirantes, no qual estava o debate presidencial, né, da candidata Dilma, ela falou um pouco isso, que esse segundo turno serve para aprofundar as propostas. Né? E o senhor colocou um pouco isso, falou que, de fato, a gente precisa falar aos eleitores do Partido Verde como que vão ser colocadas as nossas propostas na educação, nas áreas dos serviços públicos, como que eles vão ser implementados de fato. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora disso, o panorama que a gente tem hoje do Distrito Federal, por exemplo, na área de transporte público, na área da saúde e da educação, como o senhor conhece tanto, como que a gente pode aprofundar essas propostas para o que o Distrito Federal enfrenta hoje? Primeiro eu quero dizer que, para mim, é uma surpresa muito grande que, em pleno século XXI, 10 anos já dentro do século XXI, as campanhas estaduais e a federal estão priorizando o debate religioso. Eu não esperava isso. A religião é uma coisa tão íntima de cada um que eu não entendo por que, de repente, virou um tema da campanha presidencial tão forte. Parece que só pode ser candidato hoje no Brasil quem for cristão. E um judeu? E um muçulmano? Tem muçulmano e tem judeu. Tem budista no Brasil, tem umbandista no Brasil. Aí alguns dizem, não é só a questão de cada um dizer que é mais cristão do que o outro, é a questão do aborto, que toca em todas as religiões. É verdade isso. Mas a questão do aborto, ela não pode ser o centro de um debate, até porque a questão do aborto não depende do presidente da República. A questão de descriminalizar ou não o aborto é uma questão do Congresso, é uma questão até mesmo, como na Espanha recentemente e na Itália, de plebiscitos. Não é o presidente. Nenhum presidente nesse país vai tomar medidas sobre descriminalizar ou não o aborto. Depois, estão debatendo o aborto de uma maneira equivocada, porque não estão vendo a totalidade do problema de aborto. Eu sou contra aborto. Como eu acho que as mulheres são contra aborto, todas elas. Agora, eu não quero que se faça aborto de uma criança que ainda não nasceu, mas eu também não aceito o aborto de uma criança que já nasceu, quando ela morre de fome, tendo comida ao lado. Tem criança que morre na frente de um supermercado, cheio de comida lá dentro. Isso é aborto. Aborto significa interromper a vida. Usa-se até na tecnologia. Quando uma missão vai ser feita de foguete, quando eles decidem não fazer porque está dando problema de tempo, eles dizem abortar. É interromper. Interromper uma vida é aborto. Os mortos no trânsito, quando a gente poderia ter um trânsito melhor organizado, é um aborto. E no caso das pessoas, tem uma coisa a mais, diferente dos outros animais. Porque os animais, eles nascem uma vez só, no útero da mãe. Os outros, gente não, gente a gente nasce ao sair do útero e ao entrar na escola. Os seres humanos têm dois nascimentos. Sair do útero e entrar na escola. E as crianças que não entram na escola. Isso é uma forma de aborto. Aborto intelectual. E no ser humano, o aborto intelectual é tão forte quanto o aborto biológico. Tem que ser contra todas as formas de aborto. Todas as formas de interrupção do desenvolvimento de uma pessoa. Esse debate a gente não está vendo. Porque tem muita gente que é contra o aborto biológico, do ponto de vista de interromper a gravidez, mas aceita com a maior tranquilidade o aborto social de interromper a vida de uma criança que morre por falta de comida, que morre por falta de remédio, ou que morre numa fila de hospital sem ser atendido. Isto é um aborto e a gente tem que ser contra todos eles. Não se está discutindo bem. Agora, o que a gente precisa, se houvesse um grande debate sobre propostas? Eu creio que nos diferenciaria radicalmente da direita é dizer nós somos defensores e construtores da igualdade de oportunidade para todos. Essa igualdade de oportunidade ela tem um tripé. 3 coisas que não podem ser desiguais para ninguém.
Houve um tempo que nós socialistas dizíamos que a renda tem que ser igual. Não é verdade. Não tem por que a renda ser igual. Se uma pessoa trabalha mais, ou se uma pessoa trabalha menos. Se uma pessoa oferece coisas do seu potencial que outras não oferecem, a renda pode ser desigual, a roupa pode ser desigual, tudo que a gente compra no mercado pode ser desigual. Agora, tem 3 coisas que não podem ser desiguais. Imoral é tolerar desigualdade nisso. Primeiro é saúde, o atendimento da saúde, o acesso à saúde. Não é decente uma pessoa morrer porque não tem dinheiro e outra sobreviver porque tem dinheiro. Não é decente. Segundo, o acesso à educação. Não é decente uma pessoa ter boa escola e outra ter escola ruim por causa da diferença de renda. Terceiro, o meio ambiente, porque aí a igualdade de oportunidade entre gerações. Não é possível que uma pessoa de hoje tenha mais chance de usar água do que uma pessoa de daqui a 50 anos. Essa é a esquerda de hoje. Isso é que nos diferencia. Usar os recursos e a força desse país para que educação, saúde e meio ambiente sejam assegurados a todos, de hoje e do futuro. Esse debate não está havendo. É uma pena. Verdade, senador. A gente vê que o permear de debates poderia estar sendo muito maior, né? Mas aí a gente foca em questões éticas, né? Quase que eleitoreiras, né? Para querer pegar no cerne visceral das pessoas, né? Ontem, o debate da presidencial foi bastante emblemático, na minha opinião, porque a gente começou a ver que precisamos, como o senhor falou, a esquerda precisa se diferenciar de fato. O senhor acha que nesse discurso do segundo turno, aqui no Distrito Federal, a gente tem muito como se diferenciar do nosso candidato que está concorrendo contra a gente no Distrito Federal? Temos, claro que temos. E eu volto a insistir, nós temos que nos diferenciar. Nós, às vezes, caímos numa armadilha em que leva o debate para que, qualquer que seja a posição da gente, a gente fique igual a eles. É o debate da taxa de juros, é o debate de como usar o pré-sal, terminamos caindo lá. Nosso debate tem que ser diferenciado. Aqui, por exemplo, a ética, acabar com a corrupção, essa é uma diferença. E o eleitorado do Distrito Federal deu um recado que queria só votar no regufe da maneira como votou. Mas volto a insistir, não basta dizer que somos honestos e os outros ladrões. É preciso dizer como é que no nosso governo, se algum ladrão se infiltrar, ele não vai conseguir roubar. Como é que vamos blindar o governo contra a corrupção? Segundo, as mudanças nas políticas públicas. E aí, nós temos tantos exemplos bons que vêm do governo democrático e popular de 95 a 98, que eu pessoalmente acho que deveríamos usar. Como vamos implantar o saúde em casa? Como vamos implantar o horário integral nas escolas? E a minha proposta seria por cidade. O Agnello pode dizer, em 2 anos, todas as escolas, por exemplo, de Candangolândia, de Santa Maria, do Paranoá, serão em horário integral. Em escolas novas, vai reconstruir todas as escolas. Não dá para o DF inteiro, mas dá para as cidades. E o meio ambiente, o que é que a gente vai fazer para o meio ambiente? Aí a gente já se diferencia. Finalmente, só uma coisa a mais, nossa relação com os servidores públicos. Mas não só do ponto de vista do salário, mas da dignidade, da relação democrática. E aí eu defendo também o orçamento participativo. Essa é uma radicalização, porque o orçamento participativo é uma das formas de lutar contra a corrupção. Porque a gente dá para o povo o direito de escolher onde vai se gastar o dinheiro. Isso acaba com a corrupção nas prioridades, em que o governante escolhe onde pôr o dinheiro. Aí ele já põe um viaduto onde ele sabe que vai ganhar 5, 10, 20%. Quando o viaduto é escolhido pelo povo, ou em vez do viaduto uma escola, ele já não vai poder ter essa comissão. Então eu acho que tem que radicalizar do ponto de vista de diferenciar-se na ética e nas prioridades. Certo. Senador, aproveitar aqui agora esse finalzinho do nosso bloco, que a gente dá uma pausa pequena só para tomar uma água e a gente retorna. Falar um pouco aqui que o Galera do Agnello é o nosso blog, galeradaagnello.com.br, no qual você pode acessar uma série de entrevistas nossas, pesquisas realizadas em rua, temos alguns vídeos da campanha e também o nosso Twitter, que é Twitter/Galera do Agnello ou @Galera do Agnello.